Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Ministro do STF, Dias Toffoli, solta nota admitindo ser sócio de empresa que vendeu resort e nega amizades ou pagamento de Daniel Worcaro. Hoje você vai entender se estamos diante de uma sociedade empresarial ou de algo que pode colocar o STF em uma das maiores crises de credibilidade dos últimos anos. O ministro Dias Toffoli, ele admitiu que foi sócio de uma empresa ligada à venda de um resort no Paraná. Até aí, tudo bem, mas esse resort ele foi comprado por fundos ligados ao banqueiro Daniel Worcaro, o dono do Banco Master. E aqui está o ponto que ninguém consegue ignorar. Porque Dias Toffoli, ele é o relator no STF do caso do Banco Master. Agora eu te faço 3 perguntas que serão respondidas ao longo desse vídeo. Ele recebeu dinheiro indiretamente? Será que a Polícia Federal encontrou algo mais grave do que está sendo vinculado por aí? Existe algum fundamento jurídico para ele deixar de ser o relator deste caso? Se você assistir até o final, você vai sair com uma visão muito mais clara do que está acontecendo no caso do Banco Master e agora o caso Resort do Dias Toffoli. E já comenta aqui antes de continuarmos esse vídeo, se você acha justo o ministro Dias Toffoli julgar um caso que envolve uma pessoa em que ele já fez negócios, mesmo que seja de forma indireta. Segura essa pergunta, calma, porque a resposta ela pode te surpreender. Dia 12 de fevereiro de 2026. O gabinete do ministro do STF, Dias Toffoli, solta uma nota admitindo que ele foi sócio da empresa Maridit, junto com familiares. Esse empreendimento ele foi vendido para fundos de Daniel Worcaro. E aqui está o primeiro ponto importante. Em sua nota, Toffoli afirma que nunca teve relação pessoal com Worcaro, nunca recebeu pagamento direto dele. Tudo está declarado na Receita Federal e a operação ela foi legal. Se tudo é legal e transparente, por que a Polícia Federal mencionou o nome do ministro Dias Toffoli em um relatório que foi entregue ao STF? Guarda essa pergunta. Outro detalhe muito relevante. Ele deixou a sociedade antes da venda final. Mas isso leva a outra questão. Se ele saiu antes, por que o nome dele aparece em conversas apreendidas no celular do investigado? Ou seja, no celular de Daniel Worcaro? Isso é coincidência? E aqui começa o verdadeiro debate. Não é sobre ilegalidade comprovada, é sobre imparcialidade. No direito, existe um princípio básico. Não basta ser imparcial, é preciso parecer imparcial. E é aí que o caso começa a ficar extremamente sensível. Segundo as reportagens analisadas para esse vídeo, a Polícia Federal identificou a menção do nome do ministro Dias Toffoli no celular do Daniel Worcaro. As conversas foram encontradas no celular de Daniel Worcaro e de seu cunhado. E a princípio, essas conversas elas foram classificadas como relevantes. E aqui surge algo importante. A Polícia Federal não pediu a prisão, não acusou o ministro, não apontou nenhum crime para o Dias Toffoli, mas levou o relatório ao presidente do STF. Por quê? E essa é a pergunta que aumenta a tensão nos bastidores. Quando um relatório ele chega na mesa do presidente da corte, ele não chega por acaso. Ele chega porque pode ter uma implicação institucional. E a pergunta é, qual é essa implicação? Eu vou te responder. É uma possível suspeição. Uma suspeição é quando existe uma dúvida razoável sobre a imparcialidade de quem julga uma causa. Imagine, o filho do juiz te processou. E quem vai ajudar o teu processo, ou seja, o pai, vai proteger o filho. Se houver um pedido formal de suspeição e ele for aceito, automaticamente o Toffoli sairá do caso. E isso muda completamente o rumo do caso do Banco Master. E agora eu te pergunto, você acha que essa coincidência ela é forte para o afastamento do ministro? Comenta aqui embaixo, eu quero ler a sua análise. O caso do Banco Master, como você já sabe, já chegou na casa dos bilhões de reais. Envolve impacto no sistema financeiro, envolve o FGC, envolve investidores prejudicados e agora está envolvendo o judiciário brasileiro. Não é um processo pequeno. E um relator, ele tem um papel fundamental, porque ele decide as medidas cautelares, ele controla o ritmo do processo e ele conduz análise técnica. Se o relator mudar, o ritmo
também muda. E isso é muito relevante. Agora pense estrategicamente. Se um dos principais julgadores tem relação com o investigado, a narrativa pública imediatamente ela muda, mesmo que juridicamente tudo esteja dentro da lei. Percebe a diferença? Legalidade e perseguição pública são coisas distintas e o STF ele vive de credibilidade. Se a população começar a desconfiar da neutralidade do órgão, o desgaste institucional cresce. E aqui entra o ponto mais delicado do vídeo. Apesar que isso pode apenas ser uma coincidência empresarial, mas também pode ser o início de uma crise bem maior do que estamos imaginando. Qual das duas hipóteses parece mais forte para você? Existem 3 cenários possíveis nesse caso. Primeiro, nada vai acontecer e o ministro Dias Toffoli ele vai continuar no caso. Segundo, um pedido de suspeição poderá ser apresentado. E terceiro, a pressão política pode aumentar e virar um debate público maior. Agora, o mais interessante é que na nota que o gabinete do ministro Dias Toffoli soltou, eles chamaram as suspeitas de insinuações sem base jurídica. Ou seja, a defesa está convicta que não há ilegalidade. Só que eles esquecem de uma coisa. O debate não é sobre o jurídico, é sobre a moralidade, é sobre a política, é institucional e principalmente é sobre a reputação do STF. E aqui vai a pergunta central do vídeo. O STF, eles devem agir apenas com base na lei fria ou também deve proteger a imagem de seus ministros, a imagem da instituição? E esse é um dilema real, porque muitas vezes a crise, ela não nasce do crime, a crise, ela nasce da dúvida, e a dúvida institucional é algo poderoso. Mas vamos organizar tudo por aqui. O ministro Dias Toffoli, ele admite ter sido sócio do resort, juntamente com seus familiares, porém ele negou receber pagamentos de forma direta de Daniel Borcaro. No entanto, a Polícia Federal mencionou o nome dele no relatório devido às conversas encontradas no celular de Daniel Borcaro e de seu cunhado. O caso envolve bilhões de reais. Existe a possibilidade de um pedido de suspeição e, muito importante, não há uma acusação formal, não há condenação e não há uma prova pública de irregularidade. Mas há um elemento que sempre gera tensão, a conexão. Todos nós temos um espírito de investigador. Sempre ligamos um fato ao outro. E agora eu quero saber a sua visão, a sua análise. Você acha que isso é um exagero político ou é prudência institucional discutir a permanência do ministro? Comenta aqui. E se você quer assistir mais vídeos sobre esse tema, inscreva-se aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque ainda vamos falar muito sobre o caso do Banco Master e agora essa bomba sobre o resort do Dias Toffoli.